Qual foi o maior presente dado para a humanidade? Para o ser humano, para cada um e um. Se eu perguntasse para você, qual a principal coisa que tem na sua vida? O que define quem você é? Qual a melhor e mais importante característica que você tem na sua vida? O que você gostaria de dizer? Olha, isso é o que me define, esse sou eu, isso é o que eu tenho. Então, alguns diriam que, olha, dinheiro, a minha riqueza é a melhor coisa que eu tenho, é o que me dá a possibilidade de fazer o que eu quiser. Outros diriam a fama é o que eu mais gosto, que todo mundo gosta de mim, que todo mundo quer saber o que eu penso. Outros diriam que é o sucesso, isso que eu tive sucesso na vida, tudo que eu faço dá certo. Outros vão falar as minhas amizades, a minha capacidade de de me conectar com as pessoas, minha inteligência emocional. Cada um vai dizer outra coisa. Alguns valorizam partes do corpo, alguns valorizam conhecimento, alguns valorizam dinheiro. Cada um tem os seus valores. Mas qual é o presente que define toda a humanidade? O que está por trás de tudo isso? Qual é o presente, a capacidade, a habilidade que foi dada ao ser humano que faz com que ele consiga ficar rico, que ele consiga ter sucesso, que ele consiga ter fama, que ele consiga ter, na verdade, tudo o que ele tem? O que diferencia o ser humano do animal? O maior presente dado ao ser humano, fala o Chovot HaLevavot, é a capacidade de pensar. Isso que o ser humano consegue pensar, isso daqui é o maior presente dado ao ser humano. A Chokhmah, a sabedoria, o conhecimento, o pensamento. Ah, todo mundo pensa. Não dá para não pensar. Não existe não pensar. Então, quando a gente diz pensar, não é simplesmente que a minha cabeça está funcionando, eu estou imaginando coisas, e sim que cada situação que eu vivo, eu consigo analisar ela, eu consigo tirar conclusões, eu consigo decidir qual é o melhor caminho. Se eu quero fazer alguma coisa na vida, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu consigo definir para mim qual é o meu objetivo e qual o caminho, quais são os passos que eu preciso para chegar lá. Muita gente não pensa, certo? Muita gente por aí afora, no mundo afora, não pensa. Pessoas vão fazendo as coisas na inércia, sem pensar muito, sem considerar, sem analisar, sem pensar se o que eu estou fazendo agora vai me ajudar num objetivo, seja a longo prazo, seja a curto prazo. Muita gente faz coisas sem pensar. E eles estão desperdiçando o maior presente que a humanidade recebeu. Chovot HaLevavot fala também, por exemplo, que alguém que não pensa, alguém que não usa essa capacidade, ele é pior do que os animais. Por quê? Os animais, eles não têm a capacidade de pensar. Eles não receberam esse presente de Akadosh Baruch Hu. Tudo que eles fazem por instinto. Por instinto. Então, se cachorros, por exemplo, eles têm um olfato muito aguçado, se eles sentem cheiro de alguma coisa que parece ruim, prejudicial, às vezes até tóxico, eles não vão chegar perto. Mas eles fazem isso não conscientemente, não que ele pense, olha, aquilo está cheirando meio tóxico, deve ser que não vai fazer bem, será que eu tento, será que sim, será que não? Ele segue o instinto. O ser humano não recebeu um instinto tão forte, justamente porque ele tem a capacidade de pensar. Alguém que não usa o pensamento dele, ele é pior que o animal, porque o animal consegue se proteger de prejuízos, de lugares perigosos com instinto, mas o ser humano que não tem instinto tão forte, se ele não parar para pensar no que ele está fazendo e não usar o pensamento, ele também não vai ter instinto para proteger, ele vai acabar morrendo. Seja uma morte física, seja uma morte na vida dele, no processo, no sucesso, no que ele estiver fazendo. Então, alguém vai entrar no mar, por exemplo. Todo mundo que vai entrar no mar, primeiro ele para pensar, talvez não conscientemente, não é que ele senta para calcular, mas ele tem uma noção de até onde ele consegue chegar no mar e até onde não. Quando a correnteza fica mais forte, ele pensa, olha, eu posso ir até ali, não posso mais que isso, de lá não vou conseguir voltar. Então, o ser humano que pensa, ele tem uma noção, ele tem um conhecimento, um pensamento que diz até onde ele pode ir. Um ser humano que não pensa vai entrando no mar sem pensar, entrando. Chega um momento em que ele percebe que a maré está puxando ele, ele não consegue mais voltar. E ele acaba se afogando. Porque ele também não tem um instinto que protege. Os animais, por puro instinto, não chegam em situações de risco dessa. Então, o maior presente dado ao ser humano é pensar. A gente viu até agora, duas etapas do pensamento religioso. A primeira etapa me diz que, olha, existe um mundo por trás do mundo material no qual eu me encontro, no qual eu vivo. Existe o plano divino, o plano espiritual, uma segunda dimensão. Segunda etapa do pensamento, fala para a gente saber que esse plano material, esse plano espiritual, ele recebeu forma, ele recebeu
o mundo físico no qual a gente se encontra. Existe a humanidade, existem os seres humanos. Existe a ideia da cor verde, existe a cor verde na prática. Quem planejou isso, quem criou isso, era alguém com formar, alguém com sabedoria. O fato é que a gente tem os 4 elementos, esses 4 elementos têm formas específicas, não se misturam. Teve alguém que planejou aquilo, as coisas não aconteceram por acaso. Teve um planejamento. Qual o próximo passo do pensamento? Um dos 10 Ikarim, por exemplo, dos 13 Ikarim, desculpa, um dos 13 princípios do Rambam diz, o primeiro deles, que a Kadosh Baruch Hu existe, Deus existe. Muita gente fala, tá bom, eu acredito, Deus existe, tá ótimo. Mas elas não pararam para pensar o que significa isso, que Deus existe. Digamos, eu acredito, tá bom? Eu recebi, aprendi provas da existência divina, como a gente viu até agora. Digamos que eu vejo os elementos da natureza com provas da existência divina, de uma sabedoria que deu início a tudo. E agora, o que isso quer dizer para mim? O que isso significa? O que a presença, a existência divina significa no meu dia a dia, na minha vida? Então, fala o Kuzari para o Haver, fala, olha, você me disse que mesmo os grandes filósofos, embora eles sejam ateus, não acreditam em Deus, eles acreditam que tem lá uma sabedoria que criou o mundo no qual a gente se encontra. Não pode ter acontecido por acaso. Teve que ser que alguém planejou. Mas então, por que eles falam que as coisas acontecem por acaso? Por que eles não acreditam que existe Ashgaha Pratit, que existe providência divina, que existe alguém vendo exatamente o que acontece com o ser humano? Fala, olha, isso que alguém pensou, planejou e criou o mundo no qual a gente se encontra significa a consequência dessa compreensão de que teve alguém que começou, é que tem alguém coordenando o que está acontecendo aqui. Então, fala a coisa aí para o Haver. Então, cadê? Por que fala que toda medicina é crime? Por que fala que tudo acontece por acaso? Fala o Haver, concordo plenamente com você. Gzoi Gam Tanat Torá. Esse é exatamente o que a Torá tem para dizer para a gente. Do mesmo jeito que teve uma sabedoria que definiu lá atrás quais vão ser os 4 elementos básicos da natureza, faz quantos elementos são. Teve alguém que planejou o mundo da forma como ele é. Teve alguém que decidiu que vai ter um reino mineral, um reino vegetal, um reino animal, e vai ter o ser humano com consciência, e planejou tudo dessa forma perfeita, toda a cadeia alimentar, toda a conexão entre as coisas, tudo isso que nada falta no mundo, tudo que precisa ter no mundo tem, certo? O ser humano tem ar, mas se não tivesse ar, o ser humano não viveria. Então, tem ar, tem água, tem luz do sol, para o ser humano poder se aquecer, não congelar de frio, vitamina D, que descobrimos hoje em dia. Tem tudo perfeito. Então, se está tudo perfeito na criação, teve alguém que planejou, a próxima consequência disso, o próximo pensamento é que tem alguém vendo o que está acontecendo. Tem alguém que, Mashgiach, providência divina, alguém coordenando o mundo. Não só lá atrás, mas também na continuação. O Shulchan Aruch, o livro básico das halachot judaicas, logo no primeiro siman, logo na primeira parte dele, no primeiro grupo de halachot dele, diz para a gente o seguinte, o Oremá traz lá o que o Rambam fala, tem um passo que fala, Shiviti Hashem lemegdi tamid. A Kadosh Baruch Hu está sempre perante mim, sempre na minha frente. Esse daqui, fala o Rambam, assim traz o Oremá, esse daqui é o passo, é o principal versículo dos grandes tzadikim. Os tzadikim, os hassidim, as pessoas que atingiram grandes níveis de religiosidade, foram pessoas especiais, eles têm sempre em mente esse passuco, Shiviti Hashem lenegdi tamid, Kadosh Baruch Hu está sempre perante os meus olhos. O que significa isso? Significa que tudo que a pessoa for fazer, todo ato que você for fazer, você acorda de manhã, levanta ou não levanta, netilat yadayim, não netilat yadayim, tefilá ou não tefilá, vou comer num lugar, é kasher, não é kasher, mas não é meadrim, ou é meadrim, vou na praia, é uma praia que pode, não pode, vou sair para comer carne, vou sair para jantar num restaurante de leite, eu comi carne ou não comi carne, que horas eu comi carne, já passaram 6 horas, tudo, absolutamente tudo que a pessoa vai fazer, ele tem que parar para pensar, Kadosh Baruch Hu, faço isso ou não faço isso? Você concorda ou não concorda? A presença divina está aqui, do seu lado. E tudo que você for fazer, você tem que parar para pensar, olha, se essa é a vontade divina ou não é a vontade divina. Depois que eu concluí que existe um mundo espiritual, concluí que existe alguém que coordenou e criou esse mundo material no qual eu me encontro, planejou tudo, consequentemente, ele sabe o que está acontecendo, ele coordena também o que está acontecendo aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora é parar para pensar, olha, se existe essa presença divina no mundo, essa organização, então o que ela quer de mim, o que ela espera de mim, tudo o que eu for fazer tem que ser ligado com isso.
Se realmente a gente for pensar em tudo, é impossível, certo? Se a pessoa tiver que pensar em tudo, absolutamente tudo que ele faz, vai ficar maluco. Então, a gente dá prioridades. Entre parênteses, a Kadosh Baruch Hu colocou também na pessoa uma outra coisa que chama Koach HaMedame, a capacidade de imaginar, digamos assim, de pensar não em palavras, mas pensar em formas, que isso cria na gente uma memória motora, uma memória que faz com que grande parte das coisas que a gente faz ajam automaticamente, certo? Então, quando você senta para comer, você não tem que parar para pensar, peraí, o garfo, para que ele serve? A faca, para que serve? Eu espeto com garfo e corto com a faca, eu faço ao contrário. Então, a gente, no primeiro momento, quando você é pequeno, você teve que aprender isso, mas com o tempo já fica no automático. Quando você anda, seu pé esquerdo vai para frente, é o braço direito, para manter o equilíbrio. E assim você vai andando, você não tem que parar para pensar nisso. Então, além desse presente do conhecimento, da capacidade de pensar, cada um deu para a gente um CLI que absorve esse pensamento e cria um certo automático. Então, a gente não precisa pensar em absolutamente tudo, mas nas coisas importantes, em tudo que você faz, toda decisão importante que você vai ter, você tem que parar para pensar. Então, fala para a gente, o Haver, o próximo passo do pensamento religioso, depois de que existe um mundo espiritual, e esse mundo material no qual a gente se encontra recebeu forma baseado nas ideias do mundo espiritual, e alguém coordenou, alguém organizou isso, então deve ser que essa pessoa, esse ser, o que for, sabe o que está acontecendo. Ele planejou tudo, ele organizou tudo, não para ir embora, mas para ficar aqui. Fala o Haver, e o que prova para a gente isso, ele traz aqui, que são os milagres. Todos os milagres feitos com Am Israel no deserto não, desculpa, no Egito, tiveram essa função. Assim aparece no Rambam. O Rambam fala que todos os milagres no deserto, que Moshe Rabbeinu fez, o mar, na água, tudo aquilo, era por necessidade. Tinha que acontecer, porque senão o povo não tinha como sobreviver. Os milagres que aconteceram no Egito não eram necessários. As 10 pragas, todos aqueles milagres, não precisavam de tudo isso. Aqueles milagres foram feitos para mostrar que a Kadosh Baruch Hu sabe o que está acontecendo no mundo, ele está coordenando, ele interfere no que acontece. Então, fala para a gente o Haver, Bnei Israel, e todas as mudanças na natureza, todos os milagres que aconteceram com o povo judeu, vêm para fortificar essa compreensão de que aquele que criou o mundo, que deu forma para tudo, ele continua conectado e continua ligado com cada coisa. E a gente vai entendendo aqui que tudo o que acontece com o ser humano, tudo que se passa com ele, é parte dessa providência divina. Então, os milagres, que a priori eles são contra a natureza, eles vêm mostrar que também a natureza, também o mundo no qual a gente vive, tudo isso foi coordenado, organizado e é visto e analisado por Akadosh Baruch Hu. Esse é o terceiro passo do pensamento judaico. Que não adianta falar, eu acredito em Deus, mas o que isso reflete na sua vida? Só acreditar em Deus é legal, é importante, é o primeiro passo, mas a gente tem que usar o maior presente dado à humanidade, o pensamento. Vamos analisar o que significa essa crença em Akadosh Baruch Hu, o que isso reflete no meu dia a dia. O que isso reflete na história do mundo. Então, vamos analisar a história do mundo, a história do povo judeu, e você vai ver que esse povo que foi perseguido por 2000 anos não sumiu. Como ele se manteve por tanto tempo? Tinha alguém protegendo, tinha alguém em cima, tinha alguém olhando, acompanhando para que ele não sumisse. Esse é o terceiro passo do pensamento judaico. Data Hashem, continuamos. Tchau, tchau.